E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou quem sabe até boa madrugada, né? Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, essa entrevista muito doida. Deus abençoe a todos, né? Eu sou Alexandre Aquino e você está no canal Vida Missional. Eu tenho a honra hoje de receber um convidado ilustre, convidado que eu admiro, sou fã, o pastor Vina. Fomos contemporâneos na UNASP, de teologia, né? E o Vina, para mim, é um cara assim, além da sua época, né? E o Vina sempre tem um coração na missão, e eu queria que ele falasse um pouquinho para nós aí, né, da sua alô dele, onde que ele está trabalhando, como é que está o ministério dele. Bom dia, pastor Vina, Deus abençoe, é contigo. Bom dia, brother. Saudade aí, bom te ver, cara. E também sou seu fã, mano, o teu ministério é excelente. Eu acho que a gente cresceu junto ali, né, no NASP, e participou até no nosso evangelismo lá, numa praia da hora, em Bituba, onde a gente pôde mostrar a missão. Eu sou Vinícius Metzger, eu trabalho na escola de Americana, que é o Colégio Adventista de Americana. Eu sou o capelão da escola aqui, que são 1.350 alunos. Agora é uma galera aí, tipo, super pós-moderna, uma galera que a gente tem que estar se reinventando todo dia. Mas é muito show, porque aqui eu tenho uma escolinha de skate durante o ano inteiro. Aqui dentro da escola a gente montou uma pista de skate para ter aula com a molecada nas terças à noite. A gente chama de classe bíblica para a instituição, mas para a molecada é aula de skate. E começa a aula de skate com oração. No momento que a gente para respirar, eu puxo a Bíblia e a gente começa a trocar ideias sobre os fundamentos bíblicos. E aí muitos tomam decisão em batizar, alguns em voltar para a igreja. E é um ministério muito na hora. E no verão a gente monta a escolinha de surf lá em Ubatuba ou São Sebastião, depende da época. A gente tem ali vários parceiros em Caraguá, que é o ponte central ali. Então a gente chega em Caraguá, se reúne e dali a gente sai então para montar a escolinha ou em Ubatuba ou em São Sebastião. O que é da hora é que no verão a gente consegue reunir aí muitas pessoas que a gente não vê ela constantemente, porque ela está de férias, ela vem para a praia, e a gente aproveita o momento para estar falando ali de Jesus para ela de um jeito descontraído. A gente acaba usando a Bíblia à prova d'água, né? Que é uma novidade. Então a pessoa, quando vê, ela fica louca, se aproxima ali, e a gente então mostra para ela dentro da água que a Bíblia, que Deus criou, que é perfeita e que foi criada para mudar a nossa vida. E o Evangelho ali então é plantado de uma forma simples, de uma forma intencional, mas sem ser uma forma tão revelada assim. A gente encobre um pouquinho para que a pessoa, então, descubra o valor com o tempo, né? Agora, pastor Vina, eu vi que você, né, estava falando aí sobre o Ministério do Surf, né? E como é que surgiu esse ministério? Como é que Deus ele conectou essa oportunidade com esse desejo que você tem de evangelizar, de apresentar Jesus, né? E quanto tempo faz que surgiu esse ministério? Né? Dá um spoiler para a gente aí. Bom, na verdade, cara, tudo isso aí é plano de Deus. Nada vem da nossa mente, né? Eu já gostava muito de surfar. Isso aí quando eu era jovem tinha cabelo ainda, né? Esses dias atrás. E aí, cara, eu tinha muito amigo surfista, só que a maioria dos caras não iam para a igreja, não se interessavam em ler a Bíblia. Eles não estavam muito preocupados com aquilo que a gente estava ali querendo apresentar para eles. E de uma forma simples, eles nunca iam ler a Bíblia e nem ir para a igreja. Então aí surgiu na mente o seguinte: no acampamento de inverno, vamos criar uma coisa que atraia a galera para ele. E a ideia foi o seguinte: vamos montar um campeonato de surf na beira da praia e a gente vai levar a molecada da igreja para motivar eles até a praia e vai trazer a galera da praia para o acampamento, para atrair eles para Cristo. E aí a ideia foi muito da hora. Eu tinha um amigo que era 7 vezes campeão de longboard, que é o Marcos Kamers. E aí eu cheguei para esse cara e falei: brother, me ajuda. Ele falou: mano, vamos fazer. Foi o primeiro campeonato de surf realizado pela Igreja Adventista e o primeiro campeonato de surf na praia de Guaciara, que é ali o balneário do Paraná. E aí nós fizemos ali, cara, esse cara que é campeão veio, participou, deu um show de surf. Eu corri uma bateria lá, ganhei a bateria de melhor manobra. Deus me abençoou com uma manobra muito louca. E ali surgiu, cara, a ideia. A gente montou um palco onde as músicas não eram as músicas do mundo, eram os hinos da igreja, mas aqueles um pouquinho mais contemporâneos, que tinham um pouco mais de chamada para a galera. A gente distribuiu para eles saquinhos de lixo para eles limparem a praia.
entregou para eles também a Bíblia. Na época a gente não tinha Bíblia à prova d'água, a gente entregou uma Bíbliazinha mais simples, que é o Novo Testamento, aquele pequenininho, e a gente entregou para cada pessoa ali que tinha oportunidade e conseguia conversar com Jesus. A molecada pirou, achou o máximo, porque tinham muitos que nem eram surfistas, mas eles curtiam o surf. E agora eles estavam falando em nome do surf. Então eles chegavam até as pessoas e diziam assim, ó, nós fazemos parte do campeonato de surf e a gente está entregando para vocês uma Bíblia e queria fazer uma oração. Cara, era muito legal ver a molecada voltando e falando assim, pastor, os caras aceitaram a oração. Os caras ali eram ateus, mas aceitaram a oração. Os caras ali eram tal e aceitaram. Então foi muito legal. E ali surge a SAP, que era a Associação de Surfistas Adventistas do Paraná. Eu fui presidente um bom tempo dessa associação e depois eu me desliguei porque eu me tornei pastor e aí mudei para São Paulo. E aqui a gente montou o Surf Community, que é a mesma ideia, que era a comunidade do surf. E já fazem 25 anos que a gente trabalha com isso. A gente já teve vários atletas aí, inclusive 2 campeões paranaenses, infanto-juvenil, um campeão paulista já, que também é do infanto-juvenil, que é a molecadinha que fazia aula com a gente, que se tornou atleta e hoje é campeão. E a gente teve muito contato aí com muita gente legal. Peterson Rosa, que foi campeão brasileiro várias vezes, e outros mais, o Camers, o Luciano, que é toda a galera do surf que são técnicos, outros que são profissionais. E essa galera hoje prega o evangelho de um jeito diferente, de um jeito aberto, para que as pessoas possam ler na vida deles a Bíblia, e não talvez dentro de uma igreja. E a vantagem foi que a gente trouxe essa galera lá do mundão para dentro do acampamento de carnaval, porque eles iam assistir um vídeo que eles tinham participado do campeonato. Então o cara naquela época, 95, todo mundo queria se ver na televisão, não era tão fácil como hoje. Então a hora que eu convidei a galera para ir assistir no telão eles, e que um monte de gente já está assistindo, eles foram muito afim. E aí nós levamos quase que 35 pessoas para dentro do acampamento de carnaval, perdão, de inverno. E aí eles estavam agora dentro da igreja, sem eles perceberem, e assistindo eles. Então, assim, criou um vínculo tão legal que depois, futuramente, eles surgiram vários movimentos e até mesmo a igreja fortaleceu na região. Então, assim, foi muito legal esse ministério, porque começou como um plano de Deus, para motivar os de dentro e atrair os de fora. E a gente percebe aí que você não precisa acabar com o esporte para evangelizar alguém, né? Não é porque você não gosta do esporte, você não se identifica, né, que você vai destruir o esporte da pessoa, o estilo de vida dela, que não é contrário à Bíblia, né? E para poder evangelizar. Ou seja, você se encarnou, né? Você se contextualizou, se adaptou para alcançar a pessoa onde ela estava, e ela veio para o mundo de Cristo, né? E veio conhecer através desse exemplo, né? Agora, pastor, me diga uma coisa, quais foram as dificuldades que você enfrentou para implementar esse tipo de ministério? Cara, foi incrível, né? E até hoje tem. Porque existe um preconceito. E o preconceito não é culpa das pessoas, é nossa culpa, porque você está criando algo novo. Ninguém gosta de algo novo, porque se sente incômodo. Então, quando você cria algo novo, você vai criar um preconceito, cara. E o preconceito, você não pode jogar a culpa nas pessoas. Você tem que entender que vai ter e que você tem que saber lidar com eles. E aí eu tive realmente isso, porque na época foi muito inovador. Eu fui até disciplinado, assim, tive que ficar um tempo de molho para não comprometer a obra, a missão, e estava tudo certo, porque não estavam preparados para tudo aquilo. Era difícil enxergar alguém que representava Jesus de bermuda. Eles achavam que quem representa Jesus era só terno e gravata. Então, assim, foi uma época muito difícil, mas a gente foi criando força. Por quê? Porque eu, de bermuda, estava levando pessoas a Cristo. E aí, quando as pessoas olham o resultado, elas têm um preconceito, mas elas falam assim, mas espera aí, mas tá tendo um resultado, e o resultado tá sendo positivo. E a galera que a gente levava para a igreja era uma galera que dava bom testemunho. Isso, então, favorecia. Logo depois, quando eu entrei na obra, que eu me tornei pastor, que eu fui estudar, mesmo no colégio eu tive muita dificuldade. Eu fui disciplinado e até suspenso das aulas por ser surfista e skatista. Verdade. Porque eu passava fim de semana surfando e pregando o evangelho, mas as pessoas não sabiam, achavam que eu só estava surfando. E aí era claro, era algo de alguém que não tinha o que fazer. Era um preconceito da época. E também se pensava, não, mas quem faz esse tipo de esporte usa droga. Tinha todo um preconceito bobo, mas existia. E aí, a hora que eu cheguei pro meu presidente no campo e falei, vou montar um Ministério do Surf, ele quase teve um infarto. Mas aí ele olhou para mim e falou assim, cara, você quase me infartou, mas vamos ver o que vai dar. E foi uma mente que se abriu e falou, faça.
E aí a gente começou a fazer, e a gente ganhou força quando a gente trouxe a Bíblia à prova d'água, e aí com a Bíblia a gente conseguia pregar o evangelho na água, e quando você puxava a Bíblia e mostrava pro cara, ele queria ler a Bíblia, porque ele nunca tinha lido. E agora, como um livro à prova d'água, era muita novidade. Então o cara acabava lendo a Bíblia, acabava pedindo uma Bíblia de presente, e inclusive ateu, cara. O cara falou assim, eu não acredito na Bíblia, não acredito em Deus, mas me dá um livro desse. Eu falei, tá aqui na mão, cara. E eu falava pra ele, leia. Ele falava, não, mas isso aqui é mitologia. Eu falei, então, por isso que você tem que ler. Porque se é mitologia, não vai mudar a tua vida, você não vai se converter, fica tranquilo. E aí vinha o grande gancho, ou o grande anzol, porque aí o cara lê. E aí quem tem poder para convencer a pessoa não é eu como pastor, mas é Deus, é o Espírito Santo. E aí o cara lia a Bíblia e vários se converteram. Foi uma coisa muito legal. Inclusive eu fiz um casamento de 2 ateus que eram surfistas, e alguns irmãos foram totalmente contra mim, falaram, não, você não pode, mas o manual da igreja permite, quando 2 professam a mesma fé, você pode fazer. Aí eu fiz, e teve uma briga muito grande, mas eu consegui abafar tudo isso sem que o pessoal que casou soubesse. E aí esse cara que casou, sendo ateu ainda, ele falou um dia pra mim, cara, vamos estudar a Bíblia com uma galera? Eu falei, vamos. E todos eram ateus. Eram cerca de 30 pessoas ali que não acreditavam em Deus. E esse cara fez a classe bíblica com essa galera. E aí o que aconteceu? Ele ensinando os outros, ele começou a acreditar. E agora ele então pede o batismo, cara. E aí depois de 3 meses a gente batizou ele, a esposa. E aí agora ele tem a classe bíblica dele que ele já batizou mais de 20. O casamento abençoado, hein? Casamento abençoado. Mas teve um preconceito? Teve, cara. Mas então assim, o ministério do surf para mim, até hoje ele me traz consequências boas e más. Mas porque tem gente que tem preconceito, então sempre fala assim, esse pastor aí não quer nada com nada, esse pastor aí é vida mansa, o cara surfa. Tipo, cara, tem médico que surfa, tem doutor que surfa, tem advogado, tem tudo, cara. Então assim, não dá pra gente fazer esse tipo de preconceito, mas tem. Agora, eu vou me entregar a isso? Não. Uma vez um cara falou pra mim o seguinte, cara, não deixe que as pessoas descarreguem em você o lixo delas. Então, quando as pessoas estão magoadas, elas estão tristes, elas vão descarregar sobre você algo que faz mal para ela. Na minha consciência, onde Deus iluminou através do Espírito Santo, era receba, só não fique com ela. Receba e joga no lugar certo. Se não te faz bem, joga lá, deixa que eu vou te aliviar o fardo, né? E aí, mano, essa foi muitas coisas. Mas eu tive várias dificuldades. Mas aprendi que a gente não pode culpar os outros, porque eles não estão entendendo o que a gente está querendo fazer. Eles não entenderam o nosso projeto, porque a gente está muito além da mente deles. Então você tem que ter paciência. E você tem que ir mostrando com resultados. E não queira resultado rápido. Às vezes a gente quer batizar 100. Cara, eu nunca batizei 100. Eu batizei 5, 10. Num ano foi 25, o máximo que a gente alcançou. Cara, se você olhar pelo número, tem gente que batiza 200, 500 num mês. Até no ano. Mas o meu foi 25. Só que foi o seguinte, é o meu trabalho. A gente não pode cobrar das pessoas igualdade em resultado, porque são pessoas, e pessoas não são convertidas pelo método, elas são convertidas pelo conhecimento, e às vezes para conhecer leva mais tempo. E então não se deixa bater pela dificuldade. Diz um velho ditado, né, que aquilo que não nos mata nos fortalece, e é verdade. Não deixe o preconceito te matar, cara, se fortaleça com ele. Cara, e pastor, me diga uma coisa, e quais foram os benefícios, né, essa é a penúltima pergunta, né, e quais foram os benefícios que Deus agregou para a sua vida, né, para o seu ministério, para a sua pessoa, para a sua família, em relação a ter essa visão e ter esse ministério, né? Obviamente que o pastor Vina é outro depois dessa experiência, né? Quais foram os benefícios? Cara, o maior benefício foi para mim, para minha família. O ministério começou porque eu queria salvar os meus, cara. Eu queria salvar meus irmãos, que os caras curtiam surfar, andar de skate, lutar. E eu não ia ter como trazer eles para a igreja, cara, se fosse só pelo evangelho. Porque o evangelho, para eles viam de uma forma ruim, porque tinham vários cristãos que tinham feito mal para eles. Tinham expulsado eles da igreja, porque eles eram punks. Toda essa estrutura, então, eles tinham uma aversão à igreja. No momento em que Deus criou no meu coração o ministério do surf, a gente conseguiu chegar nesses caras, que era quem eu queria salvar. É quem eu amo, é minha família. E aí, trabalhando com os caras, passando por momentos difíceis, por circunstâncias complicadas, mas sendo fiel a Deus justo, a gente consegue mostrar
a verdadeira luz da onde vem, que é o sol da justiça, que é Jesus. A gente só é uma lua que resplandece a glória. E aí eu consegui trazer meus irmãos de volta para a igreja, e um deles se tornou pastor. Hoje ele é pastor no Paraná. Então, assim, o meu maior benefício foi esse, cara. O meu irmão mais velho, que era totalmente virado, cheio de tatuagem, fortão, terrível, do mal. Ele era do mal, briguento pra caramba. Ele voltou para a igreja. Hoje ele é um cara que continua sendo grande, forte, tem tatuagem, tudo isso, e não é isso que muda a personalidade do cara. Mas a personalidade dele que muda é que agora resplandece Jesus. Cara, e isso para mim foi o maior benefício. E outro, eu comecei a entrar na sociedade, né? Então agora a minha paróquia não era mais só o meu distrito, não era só a minha escola, agora é o mundo. E agora era o mundo do surf. E aí a gente conseguiu entrar, cara, em vários lugares, como campeonatos de surf internacional, que a gente só estando no meio da galera e ali, de uma forma descontraída, entregando a Bíblia à prova d'água e falando para os caras, mano, isso aqui Deus fez para você. Como assim? É a Bíblia à prova d'água, para surfista. Deus fez isso. Se misturando. Aí o cara pergunta, mas fez mesmo? Claro, tá aqui ó, a prova d'água para você. E quanto custa? Não, é de graça. Como assim de graça? A graça de Deus é de graça, cara. Ele quer mudar, ele quer converter todo mundo. E aí a minha vida começou a mudar, porque hoje eu sou mais conhecido como pastor do surf do que como pastor Vinícius Metzger. Se falar Vinícius Metzger, quem que é esse cara? Aí você fala, pastor Vina, pastor do surf, pronto, todo mundo conhece. E o benefício foi que eu aprendi que eu tenho que me tornar igual às pessoas. Não no meu caráter, não nos meus princípios, mas na minha aparência, porque eu vou revelar Jesus. Jesus, quando veio revelar Deus para nós, ele veio igual a gente ou ele veio, tipo, santo? Ele veio igual a gente. Ele veio com formato, ele era puro, mas a aparência dele era igual a nossa. Um judeu legítimo. Um judeu. Você olha pro cara e fala assim, ele é um igual a nós. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Quando eu entro no mar e eu puxo a Bíblia, os caras olham, puxa, mas ele é um dos nossos. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Quando eu tô na pista de skate, os caras falam, não, mas ele é um skatista, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Esse evangelho, para mim, abriu a minha mente em 2 estágios. O primeiro estágio, eu tenho que ser o melhor, e o segundo estágio, eu não tenho que ser melhor. Eu tenho que mostrar quem é melhor do que eu. E aí é onde eu comecei a entender que os discípulos que eu trazia não eram para mim, mas eram discípulos de Cristo. Então eles me copiariam, mas eu copio Cristo. E aí foi quando eu comecei a ver que o ministério ia me levar por caminhos completamente diferentes. Eu fui departamental, nunca fui departamental, perdão, fui auxiliar do departamento, né, de jovens, desbravador, depois me tornei distrital e pude implantar ali vários ministérios muito legais, tanto de skate, do surf, de arrancada. Então a gente tem um ministério de arrancada que para correr o lugar certo é a pista, não é na rua. E depois eu fui para a escola de Caraguá, tive o privilégio de trabalhar 6 meses na beira da praia, montar aula de surf todo dia, ficar com galera na água até 9 horas da noite, falando do evangelho, de um jeito, totalmente descontraído, mas muito profundo. E hoje eu tenho uma carga tão excelente nesse ministério que eu consigo conversar com qualquer tipo de pessoa. Então, hoje, para mim, Deus conseguiu fazer a minha mente crescer tanto e tirar tanto paradigmas que hoje eu sou mais simples do que o complexo que eu comecei a ser. E eu acredito que quanto mais simples a gente é, mais profundo a gente está. Porque você olha para o sermão de Jesus, é uma simplicidade. O passarinho não planta, nem colhe, mas eu cuido dele. Quanto você é mais importante para mim do que um passarinho? Então, isso mostrou para mim que o que eu tinha que transmitir para as pessoas não era eu, mas era o Cristo que habitava dentro de mim. E aí fez total diferença. Hoje eu descobri que eu morri. E quem vive em mim agora é Cristo. Amém. E claro, eu não sou santo, né? Eu não sou santo, porque tem a parte carnal que luta contra o espiritual. Mas hoje a minha vida é voltada para fazer a vontade de Deus. Não sou perfeito, não estou livre de pecados, não estou livre da minha arrogância, não estou livre de nada disso. Mas luto para que um dia eu esteja livre de tudo isso. Pastor, vai ter uma galera assistindo a gente que vai se interessar pelo título, vai se interessar pela descrição do vídeo. Talvez essa pessoa não seja surfista, talvez essa pessoa não é skatista, mas ela tem dons. Ela também tem outros dons e tem outros hobbies. Que mensagem, pastor, você daria para o nosso público para que ela cumpra a missão
com os dons que ela tem, com as ferramentas que ela tem, para a glória de Deus, que mensagem você deixaria para o nosso público? Cara, para mim, a mensagem que mais motivou a minha vida está em Romanos 10, quando Paulo ali expressa Isaías falando, Moisés falando e Deus falando. É uma linha que ele trabalha, onde ele diz assim, eu colocarei inveja nos caras que se dizem crentes, porque eu estou usando pessoas que não são crentes. Aí ele diz assim, o evangelho vai chegar para aquelas pessoas que não estão perguntando por mim, mas eu vou falar com elas, e aqui que não me buscam, eu vou aparecer para elas. Ali eu entendi que as pessoas estão indo para a praia não para ouvir de Deus, mas elas vão ouvir através do meu ministério. Elas vão para a pista de skate, mas não querem ouvir de Deus, mas elas vão ouvir pelo meu exemplo. Quando eu parar e falar, não, pode ir, cara. Não, mas é tua preferencial. Não, mas eu permito que você vá. O nosso exemplo, o nosso fruto vai fazer total diferença. O que mais me chama a atenção é que ali Jesus diz assim, mas eu passei o dia inteiro esperando um povo desobediente e rebelde. Esse povo é a gente, cara. E a gente acaba sendo desobediente e rebelde quando Deus dá um caminho para a gente seguir, a gente quer fazer completamente diferente. Então, o teu ministério é o teu talento. E um dia eu estava pregando na igreja, uma senhorinha levantou a mão e falou, pastor, eu tenho um ministério também que é radical igual ao seu. Eu falei, qual que é, irmã? Ela falou, crochê. Eu falei, uau, radical, hein? Ela falou, pastor, você está rindo, mas você não se ligou na parada. Eu falei, qual que foi, irmã? Ela falou, é o seguinte, pastor, quando eu estou ensinando o crochê, o tricô para as mulheres lá, chega no ponto cruz. E o ponto cruz é a cruz de Cristo. Eu falei, uau, que sacada. E ela falou, pastor, quando eu puxo o ponto cruz, eu falo, irmãs, pare um pouquinho agora e presta atenção em mim. E ela fala, essa pessoa que morreu, nós não merecíamos, nós recebemos dela tudo que a gente tem hoje, a gente tem que ser agradecido. E ela prega o evangelho ali de uma forma tão simples, tão clara. Além de ensinar a pescar, ela ainda dá quem cria o peixe para eles pescarem. E aí eu falei, irmã, esse é o ministério. Se você tem um dom, tem um talento, seja qual for, cria um ministério. Pode ser de bicicleta, pode ser de corrida, pode ser de instrumento musical. Eu vi um cara que tem um ministério que ele montou uma orquestra pelo Zoom, cara, muito da hora. Ele chama os caras no Zoom e cada um toca seu instrumento. Cara, ficou maravilhoso. Então assim, o teu dom, o teu talento é para ser explorado. Pastor, mas eu só sei ler. Cara, monta um ministério de leitura. É muito da hora. Pastor, mas eu só sei dormir. Monta o ministério da soneca. É um dos remédios. Então, a gente pode criar isso, cara. O que Deus te deu, use isso para o bem. Seja sempre uma luz. E eu gosto de ver isso no mundo, porque Deus diz, a gente vai ficar com inveja das pedras, né? Porque as pedras iriam clamar. Eu vejo aí vários músicos que a gente vê que eles não têm muito conhecimento da Bíblia, mas os caras estão pregando o evangelho dizendo assim, Jesus é luz. Se você quer parecer com ele, o teu corre vai ser dobrado. Se você quer parecer com Jesus, você vai ter que se esforçar mais. Não dá para você simplesmente querer ser o que você sempre foi. Você vai ter que se reinventar todos os dias, porque pessoas, elas são diferentes. E para você atingir as pessoas, você vai ter que atingir de forma diferente cada uma delas. Por isso, o seu ministério, o seu talento é importantíssimo para a igreja, é importantíssimo para Deus, porque tem pessoas que eu nunca vou atingir, mas você vai, com o seu talento, com o seu ministério, e isso é fantástico. Por isso, seu talento tem que se tornar um ministério. Eu faço do meu talento, desde 1995, ele se tornar uma realidade. E aí tem vários pesquisadores e tem até filósofos que dizem, se você fizer algo que você gosta, você nunca vai trabalhar, você vai se divertir. E é o que eu faço até hoje, eu só me divirto, porque o meu trabalho se tornou uma diversão. Aonde eu tô fazendo o que eu gosto e eu tô apresentando aquilo que eu amo. É que nem um vendedor, você não consegue vender uma coisa ruim, você vai mentir. Você está vendendo o evangelho sem precisar mentir, porque é a melhor coisa do mundo. E aí as pessoas só vão acreditar quando olharem na gente, na nossa cara, na nossa empolgação em falar de Jesus. É por isso que essa mensagem fica para você. Deus escolheu você para fazer a diferença. Não eu. Eu já estou velho, já estou quase para aposentar. Mas aprenda que ninguém é melhor que ninguém. Talvez você está vendo esse vídeo e está falando, uau, esse cara é abençoado. Eu não sou abençoado mais do que você. Você e eu somos abençoados da mesma forma. Mas eu tenho um pouquinho mais de tempo na estrada e eu já entendi qual é o meu ministério. Mas você pode entender agora. Talvez agora Deus está falando na sua mente, ó, cara, cria um ministério aí do WhatsApp. Cara, é Deus que está falando, não sou eu. Do TikTok. Cara, o TikTok tá bombando. E a gente tem que pôr mensagem ali. Coloque do seu jeito, não precisa copiar ninguém.
Se você acha que tem que ser sério, faz sério. Se acha que tem que fazer brincadeira, faz brincadeira. Tome cuidado só quando alguma coisa vai mostrar o que não precisava mostrar. Mas seja você para as pessoas. As pessoas já sabem que quando a gente revela quem nós somos, automaticamente a gente vai revelar Deus. Por quê? Toda criatura dá testemunho do Criador. Que você hoje tenha essa força de criar o teu ministério e ser Jesus para as pessoas. Muito top, hein? Muito obrigado, pastor Vina. Que testemunho lindo, que explicação clara, contundente, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, pessoal. O pastor Vina também tem um canal no YouTube que é Fala Aí. Ele compartilha o espaço ali com outros colegas que também falam mensagens contextualizadas. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para que vocês possam assistir os vídeos. É de uma série aí que o pastor Vina fala, né, e tal, muito doido, muito fera. Então eu agradeço a atenção de todos, eu agradeço aqui o pastor que disponibilizou esse tempo para essa entrevista, né, eu me sinto muito abençoado, feliz em ouvir o seu testemunho e ver que você está nas mãos de Deus aí, ó, continue assim, Deus abençoe, e quem sabe um dia a gente se encontra aqui na FAAMA, na Faculdade Adventista da Amazônia. Pastor Vina? Certeza, mano. Valeu! Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E compartilhar o vídeo. Abraço para todos.